Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, num texto que é o texto base somente, Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Curva a sua cabeça. Pai Santo, mais uma vez, apresentamos, Senhor, essa palavra, apresentamos as nossas vidas, apresentamos, Senhor, os nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, pela Tua infinita graça e misericórdia, possa ministrar a nós, Senhor, quebrando, Senhor, toda a resistência, entrando no mais íntimo de cada ser e trazendo sobre cada um de nós, Senhor, a graça que necessitamos para avançar em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos em crescimento, nós vamos à origem de todas as coisas e pensamos na criação. E a criação é um grande apontamento do propósito de Deus para todas as coisas. Quando Deus formou as coisas, lá no livro de Gênesis, você vai encontrar o mundo vegetal, animal, os seres humanos e todo o funcionamento em geral. Você percebe claramente que há uma vontade de Deus, um propósito de Deus que as coisas cresçam. É natural que as coisas cresçam. Aliás, aquilo que não cresce, geralmente, está com alguma deficiência. Nós nascemos pequenos, né? No ventre da mãe, e depois temos um processo de desenvolvimento e crescimento natural. Natural. Ninguém precisa fazer força nesse sentido de crescer, porque é um propósito de Deus que cresçamos. Ao contrário disso, se nós temos um filho que por algum motivo não está crescendo, falando fisicamente, a gente começa a ficar preocupado, não é? Eu lembro de um amigo chegado nosso lá de Tuverava, que o seu filho tinha, não sei, 12 anos já na época, e ele tinha uma estatura muito pequena para a sua idade. E os pais, é lógico, se preocuparam com isso e foram ao médico, a fim de ver o que estava de errado. E então ele foi medicado, faltava algumas coisas no seu organismo, precisava de algumas vitaminas que o fizesse desenvolver. E fazia muito tempo que eu não via este menino, e hoje já virou um homem, e encontrei com ele, e o menino cresceu. O menino cresceu. Então há uma alegria, uma satisfação, porque o processo se deu de crescimento. Você olha para as plantas, as árvores, há um processo contínuo de crescimento, de multiplicação, que foi dado por Deus, não é verdade? E a árvore cresce, e ela dá os seus frutos, e nos seus frutos há a semente, que ao cair no chão, gera novamente mais árvores, que geram mais frutos, e que gera mais crescimento, mais multiplicação. E foi Deus quem criou todas as coisas. E o crescimento e o propósito de Deus se dá também eu creio nisso, em todas as áreas da nossa vida. Nós deveríamos crescer como esposo, né? As mulheres como mães, como esposas. Crescer como empresários, aprender a ganhar dinheiro, aprender a fazer bom uso daquilo que o Senhor confia em nossas mãos. Crescer como pessoas.
sermos pessoas melhores, não é verdade? E também é lógico que eu estou focado aqui na igreja, crescermos como igreja, como rebanho de Deus, como povo de Deus. Então essa mensagem, essa série de mensagens, você pode trazer para qualquer área da sua vida, que você sente que está definhando, ou que não está tendo o crescimento necessário. Mas que para isso aconteça, meu querido, você tem que atentar à palavra de Deus e tirar as suas defesas. Eu começo já te dizendo isso antes de entrar propriamente na mensagem, porque toda mudança, ela automaticamente gera em nós defesas no nosso ser. Você fala em mudar e o seu próprio ser já se refreia, porque mudança incomoda. Mudança é algo que incomoda. Até mesmo o meu ramo, que é um ramo de mudança, né, residencial, as pessoas se sentem irritadas, muitas delas, quando vai fazer a mudança. É por isso que eu sempre aconselho o meu pessoal, nós temos que ter calma. Nós temos que chegar e passar para as pessoas que está tudo sob controle. E que nós vamos cuidar de tudo. Porque você tira tudo do lugar. Você mexe nas coisas pessoais da pessoa. Então, mudanças gera desconforto. Mas mudança gera crescimento, muitas das vezes. Quando a mudança é correta, quando a mudança tem princípios, quando a mudança acontece dentro do parâmetro da palavra de Deus. Então, nesses estudos que eu fiz sobre crescimento, eu não sei porquê, mas eu estou gostando de buscar frases que expressam verdades sintetizadas, né? Verdades, às vezes, de uma vida que a pessoa consegue passar em uma frase. Eu acho isso muito belo. Eu tenho algumas frases aqui para a gente pensar, mas antes disso eu vou te falar qual será o tema que nós vamos trabalhar, que seria um subtema. E o subtema deste tema de crescimento é: se prepare para o crescimento. Se prepare para o crescimento. Olha que frase interessante, que diz um grande servo de Deus, que o seu ministério é específico no ministério de palestras para crescimento. Bob Harrison. E essa aqui eu já falei várias vezes aqui, porque essa frase tem tudo a ver. O sucesso acontece quando a oportunidade se encontra com a preparação. O sucesso acontece, é algo certo, ele vai acontecer, se a oportunidade que a vida te oferece chegar num tempo da sua vida em que você está preparado para ela. Amém? Outra frase que eu gosto: você atrai aquilo que você está preparado. Eu acho que tem muita verdade também nessa frase. Você sempre tende a atrair na sua vida coisas em que você está preparado. Porque só o fato de você se preparar para alguma coisa, você está movendo tudo ao seu redor. A tua vida pessoal, o teu espírito, a tua alma, o mundo espiritual, tudo ao seu redor está sendo conduzido em direção à sua coisa que você quer. E quando você começa a se preparar para isso, você começa a atrair essas coisas. E essa agora é minha. Frase do Bispo Éder. Quando eu falei do Bob Harris, todo mundo achou, poxa, o cara é americano. Mas agora vai uma minha. Se preparar para algo que você espera é agir por fé. Quando você se prepara por algo que você ainda não tem, é um grande sinal de que você está sendo movido por fé. Você ainda não tem um grande negócio, mas começou a se estruturar para ter. Você ainda não tem uma família ainda montada, mas você está se alinhando para encontrar aquela mulher ou aquele homem a fim de construir essa família. Você está se preparando para algo que você deseja. E quando você faz isso, você está agindo por fé. E o contrário também é verdade. Você diz que tem fé para algo, mas você não tem nenhuma preparação que vai te levar para aquilo. Você está esperando que caia do céu como um paraquedas e caia prontinho para você. Mas deixa eu te dizer, meu querido, nesse início de série, não é assim que acontecem as coisas no reino de Deus. O crescimento, preste atenção nisso, o crescimento é um milagre de Deus. É um milagre de Deus.
Nós não entendemos, nós jogamos uma semente na terra. Sabemos que existem algumas coisas que nós temos que fazer, mas este processo, ele é de Deus. Sim ou não? Ele é de Deus, ele é fantástico. A união de um homem com uma mulher, sabemos como se faz para se gerar um filho. Mas o processo ali dentro, meu querido, como é que tudo aquilo se transforma num ser humano que vai ter toda essa formação que nós conhecemos, formação mental, um cérebro que é uma máquina que nenhum ser humano consegue nem chegar perto. Como é que tudo isso acontece? É Deus. Amém? É Deus. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, no capítulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, só vou fazer uma citação. Havia ali uma contenda entre a igreja, porque uns diziam, eu sou de Paulo. Tipo assim, é Paulo que me discipulou, eu sou discípulo de Paulo. Aí outros falavam, não, eu sou de Apolo, foi Apolo que me instruiu. Então havia uma meninice na igreja. O apóstolo Paulo começa a instruí-los, dizendo, quem é Paulo e quem é Apolo? Nós somos servos de Deus. Mas aí ele fala uma coisa que eu acho interessante, ele diz assim, eu plantei, Paulo falando, e Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento, ou Deus é quem dá o crescimento. Amém? Então o crescimento vem de? Amém, vamos ver se vocês estão aqui. O crescimento vem de? Aleluia. Mas houve um processo. O crescimento vem de Deus. Mas houve algumas etapas. Paulo está dizendo, eu plantei. Ele está dizendo, Apolo regou. Então Deus deu o crescimento. Portanto, existem algumas coisas que você terá que fazer para que o crescimento venha sobre a sua vida. Existem algumas coisas que nós, como igreja, temos que fazer para que o crescimento venha sobre a nossa igreja. Amém? E eu quero abordar um texto, e nele nós vamos estudar, porque é melhor contar uma história. As histórias têm mais ilustração e fixa melhor em nossas mentes. Vamos lá para o livro de Marcos, no capítulo 6. E este é o texto que nós vamos estudar sobre se preparar para o crescimento. Marcos, capítulo 6. Nós vamos ver do versículo 30 ao 44, que é um texto bem conhecido, que fala da multiplicação dos pães. É tão importante esse milagre que Jesus fez, que é um dos poucos episódios, milagres que é contado nos 4 evangelhos. Ele está em todos os evangelhos, cada autor olhando para um prisma um pouco diferente, contando algum detalhe a mais. E no livro de Marcos, há uma narrativa bem completa sobre este milagre. Estão lá comigo? Se não tiver, está o texto aí também, para você acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. E Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Ele, porém respondeu, deem-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram, isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou Jesus, quantos pães vocês têm? Verifiquem. E quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes,
E olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. E todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. Amém? Que milagre maravilhoso, hein? Já pensou isso, meu querido? De 5 pães e 2 peixes, você sustentar 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, talvez teria ali cerca de 10.000 pessoas. 10.000 pessoas. Só o que sobrou, que eles recolheram, já era muito mais do que 5 pães e 2 peixes. Foi um milagre que expressou crescimento, multiplicação, e também mostra um pouco de Deus para a gente. Porque Deus é um Deus de abundância. Amém? Deus é um Deus que tem prazer em suprir, tem prazer em abundar, tem prazer em fazer com que nós tenhamos sempre suficiente, ainda mais do que suficiente, para poder socorrer outras pessoas. E neste texto, que fala tudo sobre crescimento e multiplicação, também existem processos. Também existem algumas coisas que tiveram que ser feitas. E Deus poderia fazer um milagre do nada, sendo Deus? Sim, do nada. Caía até pão do céu, se fosse necessário. No Antigo Testamento, nós temos a história do maná, que era um tipo de pão que caía do céu, como um floco de neve. E ali foi uma intervenção de Deus extraordinária, com outro propósito. Mas neste aqui, o Senhor faz uso de algumas condições ou preparações para que a multiplicação ocorresse. E neste estudo de hoje eu quero abordar 3 para vocês, 3 passos para que eu e você possa nos preparar para a multiplicação. Amém? Quem quer multiplicação? Não de problemas. Aleluia. Primeiro delas, Jesus olha para eles, versículo de número 38, e ele mesmo diz, Jesus para eles, quantos pães você tem? Verifiquem. Vão fazer uma avaliação. Este é o primeiro ponto. Se nós queremos crescer, nós precisamos avaliar. Avaliação é um estágio inicial de quem deseja crescer, muito importante na sua vida pessoal, financeira, ministerial, ou quer seja onde você quer aplicar esse princípio de crescimento. Avaliar-se. E fazer avaliação também, não só a si mesmo, mas avaliação num todo, num conjunto. Talvez agora vocês começarem a entender por que eu distribuí a semana passada um papel dizendo a sua opinião é importante. Quem aí deu a sua opinião aqui? Amém, a maioria da igreja. Qual era o propósito disso? Avaliação. Qual era o risco disso? Tem risco. Toda vez que você se propõe a avaliar a sua vida, avaliar as suas atitudes, ou avaliar aquilo que você está empreendendo, você também corre alguns riscos. Risco de ouvir alguma coisa que você não gosta. Risco de você se deparar com alguma coisa que realmente está errado. Mas isso às vezes te machuca um pouco, te ofende um pouco, dói para ser mudado. A avaliação tem que ter coragem. Mas a avaliação é necessário para quem quer crescer. Você precisa ver o que você está fazendo e o que as outras pessoas estão vendo de você, do seu negócio. Há pouco tempo, eu já tenho, acredito que uns 6 meses, eu comecei a fazer um processo de avaliação na empresa minha. Então, eles terminam a mudança e aí eu entro em contato com o cliente. Né? E isso dá até um gelo na barriga. Estou com um funcionário hoje aqui no culto. Dá até um gelo na barriga. Por quê? Porque você pode ouvir algumas coisas que você fala, puxa.
Muitas empresas não fazem mais essa avaliação, essa enquete. Mas eu faço, implantei isso. Então eu ligo para a pessoa, você ficou satisfeito com o serviço prestado? O pessoal que te atendeu foi educado, foi prestativo, deu tudo certo? E aí então, eu espero a resposta. Graças a Deus, temos uma equipe boa, e a maioria das vezes eu tenho recebido elogios. A maioria das vezes eu tenho recebido elogios. Mas já houve situações em que houve reprovação. Ah, não gostei do tratamento. Ah, não gostei do jeito que embalaram. Por que é necessário avaliar? Porque se eu quero crescer, eu preciso de corrigir as falhas. Eu preciso de olhar para mim mesmo e encontrar os meus problemas, os meus defeitos. Sabe, amados, uma das grandes dificuldades do ser humano, nós, seres decaídos, é reconhecermos os nossos erros. Todos nós temos dificuldade de reconhecer os nossos erros. E se você prestar atenção, nós estamos sempre achando alguma coisa ou alguém que foi a causa de você não fazer do jeito certo, ou de não acontecer do jeito perfeito. E nós ficamos buscando nos outros, mas nós precisamos olhar para nós mesmos, meus queridos. Agradeço a todos aí que colocaram as suas opiniões nessa avaliação que eu fiz. Estava temeroso de ter alguma coisa agressiva, mas eu creio que os irmãos estão lavados pelo sangue do Cordeiro. Eu creio que os irmãos são novas criaturas. E graças a Deus a enquete foi muito boa. Ninguém ofendeu ninguém, foram sugestões saudáveis. Mas ouvi apontamentos de falhas na nossa maneira de cultuar, na nossa maneira de ser igreja. E que depois nós vamos sentar com a liderança e falar o que nós podemos melhorar nesse quesito. Você precisa avaliar, meu querido. O apóstolo Paulo, falando acerca de Santa Ceia, lá no livro de Coríntios, de quem poderia ou não participar, ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Um dos grandes problemas nossos, meu querido, é que nós não queremos nos avaliar. Não queremos olhar no espelho, mas é necessário olhar no espelho. Sim ou não? Porque de repente você está vindo para o culto e tem uma sujeira do seu nariz e está grudado no seu rosto. Se você tivesse olhado no espelho, não precisaria de alguém falar para você, está sujo o seu rosto? Quem está me entendendo? Quando a gente se avalia, nós começamos a nos enxergar melhor e parar de querer achar justificativas pelos nossos erros e encarar os nossos erros e falar, eu preciso acertar isso. No casamento, precisa se olhar no espelho. Às vezes o espelho pode ser a mulher. A maioria dos maridos não gosta desse espelho mulher, porque elas veem tudo mesmo, não é? E apontam tudo mesmo. Mas faz parte. Mas a mulher também tem que, às vezes, ouvir do seu esposo, porque isso vai aperfeiçoando, isso vai promover um crescimento nessa conjuntura da família. Olha como é interessante isso. Jesus falou assim, olha, vocês, falando para os fariseus e para nós, vocês conseguem enxergar um cisco que está no olho do irmão, mas não conseguem enxergar a trave que está no seu. Somos nós. Somos bons em enxergar cisco. Enxerga de longe. Mas tem uma trave no seu e você não consegue ver. Essa é a dificuldade nossa. Aquela passagem conhecida do Antigo Testamento, em que Davi cometeu um pecado gravíssimo, cometeu um adultério, e o profeta vai falar com ele, e o profeta, todo mundo pensa que estava com medo, que estava pisando em ovos, eu até mesmo já disse isso, mas hoje eu tenho uma outra visão. Aquele profeta era sábio, cheio da unção de Deus,
Porque ele chega para o rei e conta uma historinha. Olha, havia um homem que tinha muitas ovelhas e um outro que só tinha uma. Mas aquele que tinha muito, quando chegou um visitante na sua casa, foi lá na casa daquele que só tinha uma e pediu para ele matar a sua para servir um jantar. Olha que historinha boba, não é? É sabedoria divina. Quando ele conta essa historinha para o rei Davi, e ele muito cheio de justiça, ele fala assim, este homem é digno de morte. Onde já se viu ter várias ovelhas e ir pegar a ovelha daquele que só tem uma. Aí depois de contar a história, o profeta olha para o rei e fala assim, este homem é você, rei. Este homem é você. Por que ele contou essa historinha? Porque o rei não conseguia enxergar a si mesmo. Quando ele contou uma história falando de outra pessoa, o rei conseguiu enxergar. Você está me entendendo, meu querido? Você precisa ter tempo para falar com você mesmo. Ai, bispo, que loucura que é isso? É isso mesmo. É aquele tempo de meditação em que você vai falar consigo mesmo, vai olhar para dentro de você e vai poder se avaliar. Se você quer crescer, você precisa se avaliar. Posso ouvir um amém? Segunda coisa que é um processo necessário para o crescimento, e Jesus fala sobre isso antes de operar o milagre, antes de haver a multiplicação, é organizar-se. Organização. Versículo 39 e 40. O que diz lá? Virou minha página. Achei de novo. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim se assentaram em grupos de 100 e de 50. Jesus ia fazer um milagre, Jesus sabia muito bem o que ia fazer. Amém? Até mesmo a pergunta que ele faz para os discípulos, olha, deem vocês a eles de comer. Jesus estava colocando eles à prova, Jesus estava ali treinando aqueles homens, porque Jesus bem sabia do que ele ia realizar ali. Mas antes que houvesse um milagre, Jesus começou a organizar as coisas. Organizar as coisas para receber o milagre. Meu querido, nós precisamos nos organizarmos para o crescimento. Amém? A organização precisa ser geográfica, física, em primeiro lugar. Eu preciso saber se a minha estrutura comporta o crescimento que eu estou sonhando e desejando. Você precisa saber se a sua estrutura física comporta tudo aquilo que você tem projetado. Isso chama-se organização. Como eu falei na minha frase, se você não se organiza para o crescimento, você não está acreditando nele. Sim ou não? Você ora a Deus, você participa das intercessões, você pede a Deus algo grande na sua vida, mas você não se move para organizar-se para receber aquele milagre. Você está dizendo para Deus, olha, eu estou pedindo, mas eu sei que não vai acontecer, por isso eu não vou fazer nada. Eu estou pedindo mais gente na igreja, mas eu continuo com 10 cadeiras. Aí se Deus mandar, eles sentam no chão. Você não está se organizando porque muitas vezes você mesmo não está acreditando. Mas quem acredita e deseja um crescimento, começa a se organizar. Os banheiros são suficientes para o crescimento que eu estou sonhando? Pessoa que é 1000 pessoas na igreja, mas o prédio dela tem um banheiro. Como é que vai fazer isso? Se todo mundo resolver ir no banheiro. Organização física, estrutural, mas também existe a organização que diz respeito a pessoas, a profissionais. Quem eu tenho hoje para o meu crescimento? Eu preciso ter as ferramentas humanas. Se eu quero um crescimento ministerial, eu preciso me preparar e me organizar para atender a demanda no qual eu estou buscando. Eu preciso preparar obreiros, eu preciso preparar instrutores, cuidadores.
Nós precisamos nos organizar para o crescimento. Isso é muito simples, gente, mas é muito verdadeiro. Você não pensa em ter um filho, pelo menos deveria ser assim, sem antes se organizar para a vinda dessa criança. Quando acontece nos acidentes da vida, é um maior transtorno, não é? Não tem um quarto para a criança, não tem o dinheiro, às vezes nem sequer para comprar as roupinhas da criança. Aí faz chá de bebê, chá não sei do que, chá e mais chá. Ninguém aguenta tanto chá, porque às vezes, não estou dizendo que é todo caso, mas às vezes porque não teve organização para isso. Às vezes não teve organização para isso. Portanto, qual é o seu projeto? Você deseja crescer em que área? Fisicamente, talvez você já está bem crescido, pode parar. Amém? Já cresceu para os lados, já cresceu para todo lado. Amados, nós temos tanto que crescer, gente. Nós temos tanto que crescer. É ou não é? Gente, eu já estou com 50 e pouco, mas eu vejo tanta coisa para crescer, tanta coisa para melhorar, tanta coisa que eu preciso avançar. E espero continuar assim, porque isso é saudável. Eu não estou pronto, a igreja não está perfeita. Amém? Não está. E eu acho que nunca estará. Por isso, eu tenho que sempre me organizar para o crescimento. Jesus vai multiplicar, mas antes Ele organiza. Senta um grupo de 50, senta um grupo de 100. Por quê? Você imagina uma massa, uma multidão de 10 mil pessoas, como é que você dá comida para o cara que está lá no meio? Você não consegue. Ei, Jesus está ensinando para a gente uma palavra simples que vai nos ensinar a nos preparar para os milagres de Deus. Se organize, meu querido. Organize a sua casa. Organize a sua vida financeira. Se eu entrar nesse assunto aqui, é um outro tema que a gente pode depois fazer uma série, né? Finanças. Como a gente encontra pessoas despreparadas financeiramente? Porque não há uma organização. Organização. Não, bispo, é porque eu ganho pouco. Não é. O mais importante não é o quanto ganha, mas sim o quanto gasta. Isso chama-se organização. Portanto, antes de multiplicar e crescer, você precisa se organizar. Nós precisamos nos organizar. Posso ouvir um amém? E terceiro, que é tão importante, eu deixei por último para falar um pouco mais. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. É necessário alargarmos a nossa visão, se é que você está querendo crescer. Ah, bispo, eu não quero mais crescer em nada, estou satisfeito comigo mesmo. Glória a Deus, meu querido. Fico surpreso. Santo tu és. Será que eu posso te adorar? Não existe isso, meu querido. Não existe isso. Nós sempre estamos num processo de crescimento. Amém? Mas uma das coisas que impede o crescimento, e talvez seja a principal para que aconteça as outras, está aqui, na nossa maneira de pensar, nossa maneira de ver as coisas. Jesus, nesse mesmo versículo que eu citei da organização, Ele organiza por quê? Porque Ele está querendo também levar os discípulos a entender e a mudar a maneira de ver que alguma coisa vai acontecer. Amém? Não faz nenhum sentido Jesus pedir para que eles se organizem em 50, se organizem em 100, se Jesus não vai fazer algo ali. Jesus começa dando um toque neles. Vai acontecer alguma coisa. É melhor vocês começarem a acompanhar a minha mente, é melhor vocês começarem a colocar em prática essa metanoia, esse processo tão necessário de mudança, de ampliação de mente. Se você quer crescer, meu querido, você precisa urgentemente mudar a sua maneira de pensar.
Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Existem alguns paradigmas que foram construídos em nossas vidas. Esses paradigmas, eles vieram, às vezes, dos nossos pais, que é o nosso berço principal de instrução. Existem paradigmas construídos pela sociedade. O que são paradigmas? Paradigmas são pensamentos, estruturas que estão fixas em nosso ser. Paradigmas é um trem no trilho. Não adianta você mandar ele virar para a direita. Ele não vira. Ele já está pré-condicionado a andar naquela direção, porque ele está em cima de um trilho. Você está me entendendo? Paradigma, falando de mente, é exatamente isso, são pensamentos, são estruturas que você já definiu na sua mente, e que por mais que você faça, se você não mudar isso aí dentro, as coisas não acontecem. Não acontece. Muitos paradigmas foram construídos por chavões que a gente recebe desde a nossa infância. Pau que nasce torto, morre torto. Você não tem jeito. Sabe essas coisas que foram construídas dentro de você? E você não percebe, mas está lá no seu subconsciente. Quando você pensa em mudar a sua maneira de ser e de responder ao mundo, existem esses trilhos na sua mente. Nós precisamos quebrar isso em nome de Jesus. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. O apóstolo Paulo instruindo os irmãos que estavam em Roma, em Romanos 12, todo mundo conhece esse texto. No versículo 2 ele fala assim: não se amolde aos padrões deste mundo. Não se deixa moldar por eles. O que é isso? É isso que eu estou falando. Você nasceu pobre, você vai morrer pobre, não tem jeito. A sociedade não vai deixar você crescer. Você nasceu sem cultura nenhuma, você não sabe falar. Não adianta você insistir, meu querido. Você é ruim disso, não vai dar certo. Isso são os moldes do mundo, que querem formar o seu coração, a sua mente. Mas o apóstolo Paulo fala: não se deixe ser amoldado por isso, mas transforme-se a si mesmo, pela renovação da vossa mente. Renovação da vossa mente. Bispo, como é que eu faço para mudar a minha maneira de pensar? Você precisa ter um novo padrão, uma nova estrutura, um novo alicerce de pensamento acerca de você e do mundo. E aonde que eu encontro esse padrão? Na palavra de Deus. Na palavra daquele que fez os céus e a terra. No manual do Criador. Ele então começa a te mostrar que as coisas nem sempre são como o mundo as apresenta. E que existem outras realidades, que são mais importantes do que as realidades visíveis, que são as invisíveis. Bispo, por que as invisíveis são mais importantes do que as visíveis? Porque tudo que se vê, veio daquilo que não se vê. Portanto, é antes de todas as coisas aquilo que não se vê, o espiritual. E é o espiritual que muda o nosso mundo físico. É o espiritual que muda. Mas é um processo que começa na sua mente. Na sua mente. Eu sou um pobre coitado. Não é. Não é um pobre coitado. Você foi lavado pelo sangue de Jesus e hoje, eu não sei se você sabe, mas você foi adotado e você se tornou o filho do Deus Altíssimo. Está escrito na palavra. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem crê no nome de Jesus? Bem-vindo, filho de Deus. Aleluia. E aí o mundo diz: você não vale, você não consegue, você não pode. E esses trilhos na sua mente te bloqueiam. E você começa a acreditar mesmo. E quando você se entrega a esses pensamentos, você se torna exatamente aquilo que você pensa. É o que está escrito em Provérbios.
Assim como imagina a tua alma, assim você é. Aqui está o centro de comando, meu querido. Ah, mas e Deus, onde que entra nisso? Ele entra para mudar esses conceitos aqui dentro. Ele entra pelo seu espírito para transformar e pôr para o chão essas estruturas malignas que escravizam a humanidade, que escravizam o ser humano. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora eu vou tirar do contexto, eu estou usando para mim agora. Eu posso chegar, eu posso construir, eu posso melhorar, eu posso crescer em o nome de Jesus. Eu posso. Nós precisamos então reprogramar isso. Amém? Reprogramar isso. Primeiro passo dessa reprogramação, começar a ler aquilo que vai mudar as informações antigas, que você tinha toda armazenada aí no seu HD mental. As suas leituras têm que ser melhores hoje. Você tem que ler a Bíblia em primeiro lugar, mas tudo aquilo que edifica e constrói no sentido positivo. E começar, meu querido, a rejeitar leituras que não vão trazer edificação nenhuma, a não ser que você tiver uma estrutura espiritual muito boa para suportar todo tipo de heresia que é ensinado e que é escrito em milhares e milhares de literatura. Mude a leitura, meu querido. Quando você tem um foco correto, você começa a canalizar o que vai entrar no seu coração e na sua mente. Você está me entendendo? O meu foco hoje é crescer. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou introduzindo no meu ser literaturas, pensamentos, palestras, visões de gente que cresce, de gente que avança em todos os sentidos. Meu irmão, eu tenho ouvido tanta coisa boa, tanta coisa boa. Não conhecia um pastor Rodrigo, lá do Rio de Janeiro, contou um testemunho dele, começou a sua igreja com 20 pessoas, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E ele começa a contar as dificuldades, começa a contar as lutas. Depois de 15 anos somente, 15 anos, eles são 8.300 pessoas servindo a Deus. Porque ele chegou no momento da vida dele que ele entendeu que crescer é necessário. Crescer é necessário. Há muito tempo atrás, quando eu ainda trabalhava no Magazine Luiza, teve uma palestra lá em que a direção do Magazine Luiza falou exatamente isso. Falou, se nós não crescermos, nós vamos sumir. E desde então o Magazine Luiza cresce, avança e abre loja. Por quê? Porque crescer é necessário. Crescer é necessário, meu querido. Mude aquilo que entra em você. E sabe uma coisa que eu acho muito importante? Abra os ouvidos espirituais para essa mudança de mente. Quando Jesus dizia assim, e repetia várias vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De que ouvido ele estava falando? Do natural? Ele estava pregando para um monte de surdo? Não. Quem era surdo, ele curava. Teve vários surdos que foram curados. Ele estava falando desse ouvido espiritual. O ouvido espiritual é esse que tenta bloquear o que é bom, o que é de Deus, o que é espiritual para você. E quando você ouve, ele fala, não, isso não funciona. Não, eu vim de uma família muito humilde. Não, eu tenho muita dificuldade de aprender. Mas quando você abre o espiritual, é aquele que abre para as possibilidades que estão em Deus. Amém? Essas possibilidades estão em Deus. Quem é que sonharia que 5 pães e 2 peixinhos mataria a fome de 10.000 homens? É isso que eu estou dizendo, meu querido. O crescimento, a multiplicação, este milagre, é Deus quem faz. Mas nós temos um processo necessário, que precisamos passar por ele, para que aconteçam as coisas em nossas vidas. Posso ouvir um amém?
Portanto, meu querido, se você quer crescimento, essa é a primeira mensagem da série. Se prepare para ele. Se prepare para ele. Tem mais uma frase que eu anotei aqui que diz: você é aquilo que você pensa. Esse é bíblico. Essa segunda frase: na vida, você não atrai o que você quer, mas sim o que você é. Você tem que se transformar naquilo que você quer. Seu coração, a sua mente, a sua alma tem que estar toda envolvida neste processo. Vocês estão me entendendo? Tem que começar a fazer parte de você. Qual é a área da sua vida, meu querido, que precisa, em nome de Jesus, de crescer? Eu estou aplicando muito aqui para a igreja, mas tem tantas áreas da vida, meu querido, que nós precisamos de crescimento. Tem gente que é péssimo marido e já faz 20 anos continua péssimo marido. Quando é que você vai crescer? Quando é que você vai entender que o casamento, você contraiu alguém para fazer este alguém feliz e não a si mesmo? Quando é que você vai entender que quando Jesus ensinava, dai e ser-vos-á dado, não era só dinheiro, era em todas as áreas da vida, dar-se ao outro, e você vai encontrar essa felicidade que você busca, feito doido, em vários lugares. Dar-se. Cresça. Vamos para cima. Vamos reconhecer as nossas falhas. Vamos organizar a casa. E vamos acreditar, nova mentalidade. Eu vou crescer em todas as coisas, em o nome de Jesus. Você ouviu um amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Aplica agora para você essa palavra, meu querido. Deixa o Espírito Santo tratar um pouco o seu coração agora, nessa manhã. Pode ter um começo de um agir de Deus na sua vida agora. Com a graça de Deus, com a graça de Deus. Qual é a área que está atrofiada na sua vida? Ela não avança. Ela não vai para frente. Talvez nessa ministração, Deus já mostrou algumas coisas para você. Aleluia. Metanoia significa mudança, expansão de mente. Talvez você precise de metanoia agora. Expandir a sua maneira de pensar. Querer sair deste lugar onde você está. Isso é tão importante. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando eu partir dessa terra, eu quero que as pessoas que ficarem possam dizer de mim: vai fazer falta. Este cara vai fazer falta. Vai fazer falta na minha vida, vai fazer falta na minha empresa, vai fazer falta na igreja. Só uma maneira de você fazer falta: se você crescer como ser humano. Aleluia.
uma vez nós entramos na Tua presença, em oração e clamor, Pai, porque sabemos das nossas deficiências, Senhor, e que somos fracos, e muitas vezes, ó Deus, para lidarmos, ó Deus, com essas mudanças necessárias. Santo Espírito de Deus, é o Senhor quem transforma o coração de pedra no coração de carne. É o Senhor quem nos ajuda, Senhor, a transformarmos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de enxergar. Eu peço a Tua graça agora, que o Senhor ajuda este, Senhor, que já disse aí em oração, eu já falei em mudar tantas vezes, mas eu não consegui. Espírito Santo de Deus, fortaleça-o neste homem interior, que o propósito e o amor a Ti seja maior do que a sua carne, do que as suas paixões, que o poder que emana do Teu trono, Senhor, inunda essa mente, Senhor, libertando desses traumas, libertando, Senhor, dessas frases malditas, desses conceitos do inferno, porque nova criatura somos, Senhor, e nós queremos viver na íntegra o que a Tua palavra diz ao nosso respeito. Vai mudando, Senhor, vai tocando agora, Pai, vai dando um diferencial, Pai, vai mostrando para essa pessoa que Tu és com ela, Pai. Oh, larabaxeira, lamas. O Espírito Santo vai te ajudar a organizar o seu homem interior. Creia nisso, meu querido. Deseje isso em nome de Jesus. Amém? Erga a tua mão para o céu. Pai, despede-nos, ó Deus, debaixo da Tua graça, da Tua onipotente mão, Senhor. Guarda o Teu povo. Livra-nos do mal, Senhor. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Aleluia!